Bom dia a todos. Cumprimentar todos os presentes, seja fisicamente, seja virtualmente, ao nosso encontro do Instituto Cearense de Estudos Tributários desta data, 26 de novembro de 2024, cujo tema é de extrema, indiscutível relevância e, sem sombra de dúvida, de atualidade indiscutível, que é exatamente um tema afeto à reforma tributária promovida pela Emenda Constitucional número 132 de 2023. O assunto que será debatido aqui diz respeito afinal de contas, quem será o credor do imposto sobre bens e serviços, cuja competência a Constituição outorgou aos Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Mas quem será, finalmente, o credor do IBS? O debate de hoje, né, a palestra de hoje, será nos apresentada, nos brindada pelo professor, presidente do nosso instituto, Dr. Schubert de Farias Machado. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e uma excelente palestra a todos nós. Dr. Schubert, por favor. Bom dia. Estamos agora iniciando a última reunião dos 7 deste ano, reunião de trabalho. Tradicionalmente, as nossas reuniões de dezembro são reuniões de confraternização, reuniões festivas, e, portanto, não estão diretamente relacionadas com a nossa rotina do trabalho jurídico, que é desenvolvido de janeiro a novembro. Então, hoje é a nossa reunião que praticamente encerra as nossas atividades do ano. E talvez por isso, ou por coincidência, não sei, a ideia de falar sobre um tema que tem despertado o interesse de todos desde o ano passado, até desde há muito mais tempo, mas mais especificamente do ano passado para cá, em razão da emenda constitucional 132, que trouxe a reforma tributária, ou pelo menos uma parte dela, no que diz respeito à tributação do consumo. E é uma questão que tem uma questão colocada no nosso tema de hoje, ela tem uma origem que eu chamei de origem de raiz, ou uma origem de partida, ou de princípio primeiro, que é a competência para, a, para assumir aquela questão de quem será o sujeito ativo do IBS. Quem é o sujeito ativo? Nós temos uma polarização tradicional já no direito tributário entre sujeito passivo e sujeito ativo. O sujeito ativo é aquele que cria e cobra o tributo, sujeito passivo é aquele que paga o tributo. E no caso do IBS, como será isso? Aí nós temos um contexto histórico de instituição do IBS. Então, o IBS foi pensado como um tributo para substituir todos os demais tributos sobre o consumo. Então, ele iria simplificar a tributação do consumo, iria simplificar a vida do contribuinte, uma vez que estaria diante de um tributo único sobre o consumo. E aí veio a ideia do IBS. E aí surgiu o primeiro questionamento. Então vai ser um tributo único? Então vai ser um tributo federal? Um tributo da competência da União Federal, porque é quem tem a competência territorial ampla e completa de todo o nosso território brasileiro. Então, a União seria o ente competente para a cobrança desse novo imposto. Mas aí surgiram os problemas políticos. Mas a União Federal, e ela é confiável? E a palavra se coloca num primeiro momento como algo, mas como confiável? Digo, bom, confiável. Os estados têm precedentes que lhe permitem pôr em dúvida isso. Nós temos, por exemplo, a Lei Candir, que veio institucionalizar de maneira ampla
a imunidade para as exportações. Alguns estados tinham uma receita muito significativa em razão da tributação da exportação de alguns produtos. E a Lei Candir disse, não, nós vamos estabelecer compensações, vamos dar a imunidade às exportações, mas a União vai compensar os estados que perderam receita. Alguns estados se queixam de até hoje não ter recebido, se não tudo, ou uma boa parte dessa compensação. Ora, os estados se queixam de que aquela promessa legal, obrigação legal, não foi cumprida. Então agora eles dizem, a União Federal vai dividir o imposto, mas como assim? E o presidente vai poder dizer, eu não te dou esse dinheiro, mas como assim? Então eu, governador, vou ficar a depender de uma vontade política de um ente federal de me dar o dinheiro? Eu, governador, que consegui a um custo alto no novo regime, na nova organização do Estado brasileiro que se deu com a Constituição de 1988, consegui uma independência financeira, agora vou depender novamente da União Federal, vou depender novamente dos favores de Brasília para ter o que eu preciso para atender aos meus cidadãos. E aí se criou a polêmica. Não, não pode, pode, não pode. Quem seria então se não fosse a União Federal? E aí criou-se a dificuldade toda de se estabelecer quem é que realmente seria essa entidade competente para a arrecadação desse novo imposto. E alguém teve a ideia da criação do comitê gestor. Aí viu, comitê gestor do IBS. E separar uma parte desse tributo para ser arrecadado diretamente pelo governo federal, pela União Federal, chamado de contribuição sobre bens e serviços, a CBS. Então, partiu-se primeiro em dois, ficou a CBS de competência federal e o IBS de competência compartilhada entre estados, municípios e Distrito Federal. Uma vez estabelecida essa competência compartilhada, uma vez criado o comitê gestor, aí nós vamos para o detalhe. Quem é esse comitê gestor? Como ele funciona? A maneira que ele está previsto na Constituição nos traz assim algumas dúvidas importantes. A primeira delas é se ele tem realmente competência, ou melhor, se ele tem realmente personalidade jurídica. Teria personalidade jurídica esse comitê gestor? Seria um novo ente federal ou federativo? Temos a União, temos os estados, os municípios, o Distrito Federal e agora o comitê gestor. Um ente novo, que no todo e por tudo se confunde com a União Federal, até na forma de se estabelecer a sua existência. A Constituição Federal prevê no 156B, que foi colocado na reforma pela emenda 132, prevê assim: os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê gestor, do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos estabelecidos em lei, nessa Constituição e em lei complementar, as seguintes competências. Aí vem a primeira previsão do comitê gestor. E aí a gente recorda o artigo 1º da Constituição Federal, que diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Então, a União Federal é a união indissolúvel de estados e municípios e Distrito Federal. E o comitê gestor é a reunião do estado, município e Distrito Federal. Qual é a diferença entre o comitê gestor e a União Federal? Em princípio, nenhuma diferença. Os dois congregam o interesse dos demais entes federados. E aí vem a pergunta, mas então realmente quem é que controla esse comitê gestor? E a Constituição diz: o comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços é uma entidade pública sob regime especial. Terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Então, criou-se, talvez, né, se a gente puder encontrar uma forma já dentro dos institutos que conhecemos, criou-se talvez uma grande autarquia constitucional, uma autarquia nova,
não é? E integrada pelo interesse dos demais entes federais. Mas e aí, e quem será essa autarquia? Ela é o que mesmo? Ela vai ser dirigida pela União Federal? Não, ela é compartilhada com estados e municípios. E aí surge uma questão que é a questão de fundo, a questão essencial que eu procuro trazer para que a gente possa debater sobre ela hoje aqui. Qual o foro competente para discutir as questões que interessem ao comitê gestor? O legislador da reforma, o legislador reformador, trouxe uma indicação colocada na a linha J do inciso 1 do artigo 105, dizendo assim: compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir os conflitos entre os entes federativos e o comitê gestor do IBS. Aí diz, então aí está resolvido. Resolvido em parte, né? Porque aqui se estabeleceu o foro para discussão das demandas entre os entes, entre o comitê gestor e os demais entes, União, Estado, Distrito Federal e comitê gestor. Mas e o contribuinte? E o interesse do particular? Vai ser resolvido onde? Quem terá a competência para decidir, para prestar jurisdição ao contribuinte do IBS? Eu ouvi uma vez uma referência que levei em conta que era no início, era até antes da emenda constitucional, eram nos debates que antecederam a essa iniciativa de reforma, que um dos professores que estavam, inclusive, defendendo essa reforma disse: não se preocupe com isso. A pergunta foi dirigida a ele, de uma maneira direta. Ele disse: não se preocupe com isso, não. O novo imposto será tão bom, tão perfeito, tão justo, cobrado de forma tão equânime, que não haverá conflito. Ninguém vai discutir isso, então não precisa se preocupar com isso agora, não. Eu digo, como não precisa se preocupar com isso agora? E aí a coisa vai crescendo, 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 e realmente ninguém se preocupou com isso até agora. E quando, diante do problema, diante desse questionamento que, ao nosso ver, é extremamente importante, se pensa numa nova emenda constitucional, uma nova revisão, uma nova mudança na nossa Constituição, desta feita para criar uma justiça especial do IBS, uma justiça especial que vai tratar, ou que trataria, das questões relativas ao IBS, ao comitê gestor e ao contribuinte. É uma coisa assim já que a gente já começa, mas justiça especial vai ser um tribunal de exceção, um tribunal previsto só para resolver isso? Como vai ser assim? Então, já começa a ficar um pouco estranho, mas de qualquer maneira se torna absolutamente necessário. Por quê? E tudo isso diante de uma tentativa de dizer que o IBS não é um tributo federal, que não houve uma federalização do ICMS e do ISS. Para tentar disfarçar isso, se criou uma União 2. A União Federal 1 está prevista no artigo 1º. A União Federal 2 está prevista no 156b. Essa União Federal 2, que foi chamada de União Federal 2 só para não chamar de União, é que é a reunião de estados, Distrito Federal e municípios. Essa União Federal 2 teria uma justiça para ela. Então, nós vamos ter duas justiças federais. A Justiça Federal que já existe, tradicional, que todos nós conhecemos, e uma Justiça Federal 2, que seria própria e exclusiva das demandas, dos conflitos envolvendo o comitê gestor e o cidadão. Não me parece a melhor solução, mas é aquela que se apresenta diante dos ajustes que estão se fazendo necessários em face da reforma. O que mostra que a reforma foi feita talvez sem o adequado planejamento, sem o adequado pensamento de todos os seus desdobramentos, de todas as suas consequências, muitas das quais nós ainda nem conhecemos. Quando a nova lei for aprovada finalmente, a nova lei complementar que vai regular tudo isso, aprovada pelo Congresso, e ela começar a ser aplicada, é que nós começaremos a perceber
esses detalhes, começando não só esse, como muitos outros, começaremos a perceber as dificuldades que ainda poderão advir dessa tentativa. Eu não, as pessoas falam de, porque já existem IVAs duais em outros países. Eu digo, mas será que são parecidos com o nosso? Será que o IVA dual desse outro país é realmente parecido com o nosso? Será que existe uma federação como o Brasil, que tem a União, que é o Estado Federal, uma reunião de todos os entes, a divisão entre entes com a competência delimitada e específica, e, ao mesmo tempo, um imposto que é de todo mundo e não é de ninguém? Isso me lembra, sabe o quê? Me lembra um condomínio. E no condomínio, a grande dificuldade é você controlar as despesas que são comuns. Então, quando se tem uma conta de gás, uma conta de água geral, ninguém se preocupa em economizar. Todo mundo gasta o máximo. Quem vai pagar é o condomínio? Ele não se lembra que ele faz parte desse condomínio e que a cota dele vai aumentar por conta dessa despesa. Mas parece que é o que está acontecendo com o comitê gestor. Vai ser um grande condomínio. E aí a gente fica pensando, e qual é a área comum desse condomínio? Eu digo, imagine uma área gigantesca. Pense no prédio que vai ser feito para abrigar esse comitê gestor lá em Brasília. Quem vai custear esse prédio, a manutenção desse prédio? Aí diz, não, mas os servidores vão ser emprestados, os estados vão emprestar alguns servidores, os municípios vão emprestar alguns servidores. Eu digo, pode até ser, mas eles vão ser emprestados de que maneira, até que ponto e até quando? Né? Vão continuar fazendo concursos para auditores nos estados, para poder ir para o comitê gestor? É provável que não seja assim. É provável que, com o tempo, esse comitê gestor comece a adquirir uma independência completa, até porque é assim que está escrito na Constituição. A autonomia terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. E ele vai ter o dinheiro dele, que é o da arrecadação, que é a maior arrecadação do país. Imagine, somar o ICMS de todos os estados, o ISS de todos os municípios, hoje na mão do comitê gestor, é muito dinheiro. Vai ser a maior arrecadação do país. Um pedaço desse dinheiro vai ser gasto com a administração e manutenção da estrutura estatal necessária para o funcionamento desse comitê gestor. E uma parte dessa estrutura é exatamente a parte da burocracia interna, que vai desde o prédio em que ele vai funcionar, o salário dos seus servidores, maquinário, veículos e tudo mais que for necessário para que esse órgão gigantesco exista e funcione. Aí vem a ideia. E tudo isso tem que ser gasto antes de dividir. Então, gasta tudo, aí depois divide com estados e municípios o valor do tributo arrecadado no seu território, que aí tem a história da competência pelo destino. Então, a questão colocada é essa. Por que tudo isso está sendo, tá surgindo agora? Não está surgindo por quê? Porque quando ele foi criado, foi numa tentativa de dar aos estados. E aí vem aquela pergunta: por que os governadores, por que os prefeitos, pelo menos aqueles das grandes capitais, permitiram que fosse feito dessa maneira? Porque a título de comitê gestor se resgata a independência e a autonomia. Será que se resgata mesmo? Toda a disciplina desse novo tributo, desse novo imposto, vai ser por meio de lei complementar. Quem faz a lei complementar é o Congresso Nacional. É uma lei do Congresso Nacional. Não, mas existe a diferença entre a lei ordinária e a lei complementar. Há quem diga que a lei ordinária é a lei da União e a lei complementar seria uma lei nacional. Ok, essa distinção teórica, ela existe. E eu digo até que é uma distinção feita com algum cuidado. Mas, na prática, nós sabemos que nada separa uma lei ordinária de uma lei complementar no seu quórum de aprovação. O governo federal, de vez em quando, tem iniciativas de tratar matérias por lei complementar, inclusive o Código Tributário Nacional. Tudo agora vai ser por lei complementar. As assembleias dos estados não vão decidir mais nada sobre esse assunto. As câmaras de vereadores dos municípios não vão decidir mais nada sobre esse assunto. E os estados vão ficar com o quê? Com a possibilidade de criar ou de ter a sua alíquota própria.
foi dado. Não, para garantir a autonomia dos estados, cada um vai fixar a sua alíquota. Será que isso realmente é suficiente para dar alguma autonomia ao Estado? Será que a possibilidade de tratar de uma alíquota do Estado do Ceará, do Estado de São Paulo, do Estado da Bahia, do Rio de Janeiro, etc., é, basta para que fique marcada essa autonomia, essa independência administrativa e política de cada Estado e de cada município? O que parece é que realmente é um tributo federal, foi federalizado tanto o ICMS como o ISS. Os estados permitiram que isso fosse feito dessa forma. E agora vamos estar diante da composição, da formação ou até da formatação do comitê gestor. Esse órgão que ainda não existe na prática, ainda não foi regulado, mas que quando surgir, com certeza será de grande dimensão, de um tamanho talvez maior do que qualquer outro que já existe até hoje, e dono de um orçamento, esse sim, o maior de todos. Tá? Então, o poder desse órgão também será imenso, e a disputa política para dirigi-lo, com certeza, também será igualmente. Nós vemos agora uma disputa para escolha de presidentes, seja da Câmara dos Deputados, seja do Senado Federal. Imagine a disputa pela presidência do Comitê Gestor. Vai ser muito mais intensa, vai ser uma guerra para presidir esse órgão e poder tomar decisões que afetarão todos os estados e todos os municípios, ainda com um nível de independência do governo federal, de espaço para tomar decisões independentes e que, de uma maneira ou de outra, poderão afetar o próprio governo federal. A legislação ser por lei complementar ainda tem um outro detalhe. A Constituição exige que haja uma equivalência, um tratamento uniforme entre contribuição de bens e serviços e imposto de bens e serviços. Então, mais uma indicação de que, na verdade, é um tributo só, que está dividido no nome e na forma de repartição. Tentou-se dar aos estados uma certa garantia de que eles vão receber a parte deles, porque tudo será resolvido pelo comitê gestor. Só que esqueceram de saber como esse comitê gestor vai funcionar, como é que ele realmente vai ser dirigido. A questão é posta dessa forma e vejo com preocupação a posição do contribuinte. O projeto de lei que trata do processo administrativo, que trata da resolução dos conflitos no âmbito do comitê gestor, aponta para uma direção que não me parece a melhor. Aponta para uma direção de excessivo controle e subordinação de todas essas decisões ao interesse do próprio comitê gestor. Olha, se o comitê gestor tem o interesse de arrecadar, se o comitê gestor foi concebido para administrar e arrecadar esse tributo, ele próprio vai regular o tributo, vai regular através de legislação os regulamentos, vai julgar os conflitos administrativos e vai ser também o fiscal desse tributo. Então, ele vai aplicar a lei, vai regular e vai julgar. Então, é uma concentração de poder absoluta no âmbito administrativo. E essa concentração de poder, normalmente, não traz bons resultados para o cidadão. Existe, inclusive, a previsão no projeto de lei de uma uniformização de entendimento, de diretrizes que são estabelecidas, e essas diretrizes são vinculantes aos órgãos administrativos de julgamento que o comitê gestor terá. Então, basta que se hoje seria equivalente a uma instrução normativa, um parecer normativo, vai vincular todas as decisões de todas as instâncias do comitê gestor. Então, se pensa assim, como será esse julgamento administrativo? Ao que nós temos no modelo atual, será um julgamento que terá como resultado ou como foco o cumprimento da orientação do próprio fisco. Então, o fisco orienta, tem que ser seguido daquela maneira. Não haverá espaço para um pensamento diferente. Nós vamos caminhar para um pensamento único,
pensamento este tendente a maximizar a arrecadação no que for possível. E aí a gente pensa, mas isso não vai gerar, ou melhor, não surgirão muitos conflitos. Eu digo, a não cumulatividade, da maneira que está prevista, com certeza gerará muitos conflitos. A não cumulatividade do IBS e da CBS, em razão de aproveitamento de débitos, de créditos, de operações de uma maneira ou de outra, e as próprias formas, o que se percebe assim, todo o encaminhamento, o funcionamento do IBS, através do comitê gestor, está sendo dado para ser de forma automática. Vão ser criados algoritmos, esses algoritmos vão calcular as divisões, aí se preocupa como é que isso vai ser feito. Ora, hoje a gente, numa matéria qualquer, num canal de mídia qualquer, numa conversa com pessoas que gostem de debater o assunto, a gente ouve uma expressão: vamos melhorar a transparência. Mas melhorar como assim? Não é transparente? É transparente, não é transparente? Não, vamos aumentar a transparência aqui, aumentar a transparência. Quer dizer, ou é transparente ou não é transparente. O que nós sabemos hoje é que a transparência, ela realmente não é completa. A gente não enxerga tudo. Tem muita coisa que ainda está oculta. Então, essa transparência, principalmente no que diz respeito ao funcionamento automático de determinados sistemas do fisco, vai ficar cada vez menor e nós não vamos nem saber como que esses algoritmos vão ser programados para estabelecer essa cobrança, essa repartição de recursos e o funcionamento do comitê gestor. E vamos dizer, não, eu quero me defender, essa cobrança está errada, não quero pagar aqui. A própria devolução dos créditos que sobram é prevista de uma forma a sempre ficar para depois, chegando à previsão de mais de 240 meses para se devolver um crédito. E resta o quê? Hoje resta o judiciário. Não, eu vou reclamar o judiciário, tentar receber através da justiça algo que no administrativo eu não consegui. E o que nós vemos hoje é que o juiz federal vai dizer: não, não é comigo, não. Aqui não tem União Federal, aqui tem uma competência compartilhada, então não vai ser na Justiça Federal. Aí eu vou na Justiça do Estado do Ceará, por exemplo. Não é comigo, porque eu não arrecadei nada, isso vai ser dividido pelo comitê gestor em um pedaço para cada estado, não é tudo comigo. E para quem é? E eu vou atrás de quem? Então, da maneira que está hoje, se o IBS for implantado e começar a funcionar como está hoje, nós ficaremos órfãos da justiça. Cada um vai dizer que não é com ele e nós vamos não ter ninguém. Talvez um apelo para o STJ, dizer: STJ, já que é o tribunal competente para dirimir o conflito entre os entes, que também vá dirimir o conflito entre entes e contribuintes. Dificilmente o STJ vai aceitar isso. Então, nós vamos ficar realmente desamparados. Então, é essencial, indispensável, como forma de efetivar a garantia constitucional à jurisdição, que haja uma definição dessa questão, desse ponto. Não podemos admitir que um novo tributo seja instituído em nosso sistema sem que saibamos sequer a qual juiz podemos dirigir nossas demandas, a quem podemos pedir um apoio, um acolhimento para o exercício do controle da legalidade. Não podemos esquecer que ainda existe no Brasil um chamado princípio da legalidade, que o tributo tem que ser cobrado de acordo com a lei. O tributo não tem que ser cobrado de acordo com o algoritmo do comitê gestor. O tributo tem que ser cobrado de acordo com a lei. E quem é que vai controlar essa lei? O judiciário. E eu preciso de uma porta ampla, aberta para esse judiciário, para ter um mínimo de garantia de que esse controle vai ser exercido. Então, é esse o questionamento que fica, e esse o questionamento que eu acho que todos nós devemos pensar, devemos estar diante dele, para depois não nos surpreendermos. Ele já existe desde antes que se coloca essa questão, não é nova essa questão, mas ela tem sido tangenciada, deixada para depois, até porque estão se preocupando muito com outras coisas, os próprios projetos de lei que já foram colocados até agora, o primeiro com o próprio IBS, o segundo com o processo administrativo, com o funcionamento do comitê gestor, ninguém se preocupou com o processo judicial, ninguém se preocupou com a atenção a essa dúvida da competência de quem dirimirá os conflitos entre
os órgãos de arrecadação e o contribuinte. Então, esse é o assunto que nós trazemos hoje para o debate, e com certeza agora nós, ao iniciarmos os debates, traremos mais luz à questão. Eu, por enquanto, estou vendo tudo muito obscuro, é a história que eu falei da transparência. Se nós não temos uma transparência adequada no funcionamento e na destinação do dinheiro público, nesse caso, menos ainda, transparência muito, na verdade, está tudo muito opaco. E agora vamos abrir os debates, vamos ouvir as pessoas, se as perguntas e as considerações que tiverem que fazer. É o que me traz hoje aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, doutor Schubert. Uma explanação espetacular. E concordo com você quando você fala que está tudo na penumbra, mas parece uma análise crepuscular que nós tentamos ter. Todas as análises são muito importantes, porque eu acho que nesse momento o debate é o que vai fazer as coisas mudarem. Tudo está sendo posto, parece que às pressas, sem muita discussão. Então, o debate da sociedade muito vai acrescentar. A gente percebe que esse debate é importante quando a gente pensa na constituição dessa reforma tributária, que não vem de hoje, vem de muito tempo, e a ideia de um IVA único, que vinha inspirado ali no regime francês. E depois a gente já vê uma mudança para esse IVA dual, quase como uma forma de fantasiar, que seria ali apenas mais um ente para figurar como a União, como foi muito bem colocado, né? De que forma a gente conseguiria diferenciar a União desse novo ente criado? E aí uma forma de fantasiar isso foi a divisão ali entre o IBS e a CBS. Mas ainda assim, eu ainda enxergo de forma muito manca. O Hugo, segundo uma vez, colocou que essa divisão aí essa divisão de competência do IBS, né, que seria tanto dos municípios quanto do Estado, mais pareciam um filho adolescente de 18 anos, que completa ali a maioridade civil, mas que não tem autonomia. Tudo que ele for fazer, ele ainda precisa pedir dinheiro dos pais, porque ele ainda não tem como se sustentar por conta própria. E assim a gente vê muito os estados e os municípios, como eles ficarão. De que forma a criação do IBS vem a ser a quebra de um pacto federativo, uma vez que tira a autonomia dos estados e dos municípios? De que forma até outros conceitos que foram ali colocados na reforma tributária auxiliam a também tirar a autonomia dos estados e municípios, como, por exemplo, a extinção dos benefícios fiscais concedidos pelos estados, por uma justificativa do fim das guerras fiscais? Seria guerra para quem? O estado do Norte e do Nordeste, os estados do Norte e do Nordeste ali foram completamente prejudicados por isso. Isso também é uma forma de tirar autonomia. Isso não está sendo visto na reforma tributária. Então, gostaria de fazer aqui uma pergunta, né? De que forma você enxerga que também esse fim dos benefícios fiscais estaduais seriam uma benesse no fim das guerras fiscais, ou seria talvez uma guerra santa que existia, como o professor de Brito Machado chamava? E essa é a minha pergunta. Obrigado, Letícia. Uma pergunta muito pertinente. A ideia da criação do, do imposto federal, de um imposto único regulando ou tributando consumo no Brasil, ela tem que necessariamente negar, se não no todo, mas numa grande parte, a autonomia federativa. Então, se não, o imposto sobre consumo não pode ficar com cada estado. Mas por que mesmo? Aí se colocavam duas questões. A primeira, uma complexidade. São 27 legislações diferentes, cada um querendo cobrar do seu jeito. A segunda, a questão da guerra fiscal, que era apontada como algo muito negativo, os estados estavam se matando, partindo para uma disputa que só quem perdia eram os próprios estados, era o erário público que perdia. E, portanto, esse imposto único iria simplificar, iria dar uma legislação única, fácil de ser consultada e conferida, e iria evitar que os estados também ficassem disputando essa arrecadação e, portanto, evitaria as duas coisas. Só que
na verdade, o que se está fazendo é retirando dos estados autonomia, retirando dos estados independência. Uma vez num debate eu disse assim, mas o governador não tem como ele, governador de um estado, saber se ele pode ou não pode dar um benefício fiscal, saber se ele pode ou não pode cobrar o tributo de determinada forma. Ele não tem autonomia para isso. Então, por que mesmo que ele é governador? Para que ele foi eleito? Ele tem autonomia para quê mesmo? Nós podemos ver aqui, fazer uma ideia de que o artigo da nossa Constituição fala de 30 competências federais para legislar. Compete à União legislar sobre isso, 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 isso. Quando a gente vai saber o que é que compete aos estados legislar, quase nada. É tudo concorrente ou não sobra quase nada para os estados. E para os municípios, menos ainda. Então, nós estamos simplesmente caminhando para o Estado único, o Estado unitário, aquele Estado que tem um único poder de decisão e de diretriz, e que os estados e municípios só fazem atrapalhar quando eles se metem, cada um querer resolver do seu jeito. Então, a franqueza, a abertura, e aí vem de novo aquela palavra, a transparência do que se está fazendo, exige que se diga o que é que eu quero, onde é que eu quero chegar. Então, se, para simplificar o sistema, para se evitar a chamada guerra fiscal, eu tenho que acabar com a autonomia dos estados e municípios, então diga, eu estou acabando com a autonomia dos estados e municípios, e não essa iniciativa criativa de dizer, não, estou criando um comitê gestor, que na verdade é a União Federal de novo. Chamando de comitê gestor, o que eu chamo de União 2, né? A União 1 e a União 2, e essa União 2 tendo as suas peculiaridades, mas não deixa de ser algo que é diferente dos estados, cada estado. Então, por mais que se dê autonomia ao comitê gestor, por mais que se atribua a ele a independência, é um ente diferente. É algo que não é nem Estado, nem município, nem Distrito Federal. E que nem é a União, ou pelo menos um irmão gêmeo da União. Então, a autonomia foi quebrada, foi rompida. E no que diz respeito à guerra fiscal e aos incentivos, tem um professor português que veio fazer uma palestra aqui, a Catarino, professor Catarino, a convite do governo do Estado, né, na Secretaria de Planejamento, se não me engano, né? E ele tem algumas posições interessantes sobre esse assunto, tá? Ele chega a dizer que é muito mais importante para o combate à guerra fiscal a educação fiscal. E diz que tem que haver uma conscientização não só do contribuinte, como dos entes tributantes também. Até que ponto eles podem fazer. E mais ainda, uma iniciativa federal ou uma iniciativa unificada no sentido de combater as desigualdades. Se não houver combate às desigualdades, tanto as individuais de cada cidadão contribuinte, como as regionais, se não houver um combate às desigualdades, nosso país não vai melhorar. Nós não vamos ter solução para muitos dos nossos problemas. Então, se os estados entraram na guerra fiscal, não foi porque eles quiseram, não foi uma opção, nenhum governador se divertia com guerra fiscal. O que aconteceu foi um estado de necessidade. Na ausência de uma política pública para atrair investimento, criar infraestrutura nos estados pobres, eles precisaram abrir mão de uma parte da receita deles, que já era pequena, para ver se atraía alguém. Essa foi uma necessidade, uma decorrência da realidade nacional. E agora se diz, não, mas vocês exageraram, agora a gente tem que igualar tudo. Tá bom, e cadê a política pública? Não, vamos criar um fundo, esse fundo ele vai dar auxílio. Quem é que vai realmente dirigir esse fundo, gerir esse fundo, ter dinheiro para esse fundo, garantir que esse fundo vai resolver o problema? Até hoje, historicamente, o Brasil não se preocupou com isso. Então, são perguntas que ficam, são situações que também ficam em aberto, e eu não vejo o problema da independência do Estado assim como algo terrível. Não que se queira pegar um modelo, mas existe sempre a comparação que se pode fazer. Alguns países organizados como federação, como os Estados Unidos, os estados são muito autônomos, podem inclusive prever legislação penal diversa entre um e outro, administrativa diversa, até eleitoral diversa. E até eleitoral no que diz respeito ao presidente da República, tem estados que têm uma previsão diferente um do outro.
aqui no Brasil tem que ser tudo igual, senão dá confusão. Mas por que assim? Por que tem que ser tudo igual? Não, porque é difícil de entender 27 estados. Você precisa entender o Brasil de uma vez? Vai morar onde? Vai morar numa cidade, num estado. Então basta entender a cidade e o estado que tu mora. Não precisa entender tudo. Não, mas as grandes corporações, as grandes corporações, elas têm que se preocupar com o mundo inteiro. Porque elas não estão mais nem só no Brasil. As grandes corporações estão no mundo todo. Então, elas vão ter que se preocupar com como elas vão se lidar com o regime jurídico de muita gente, muitos estados, muitos países. Não é só o Brasil. Então, a ideia é saber por que é que dar autonomia ao Estado é ruim. Esse é o questionamento que não ficou bem resolvido, se partiu para essa solução de negar o Estado e negar o município, que a criação do comitê de gestão é negativa, de Estado e município, com o disfarce de que cada um vai participar da formação e funcionamento do comitê gestor, o que ainda está muito obscuro, muito confuso. Né? Mas vejo, Letícia, que é assim, acho que a guerra chamada guerra fiscal, ela não surgiu do nada, ela não surgiu por prazer de nenhum governante, ela surgiu de uma necessidade que existia e ainda existe de maneira muito forte de combater as desigualdades regionais do nosso país, que são muito, muito fortes, muito grandes essas desigualdades, muito profundas essas desigualdades, e que sem uma iniciativa como essa, dificilmente nós vamos ter uma solução, ou pelo menos um caminho que as minimize. Obrigada. Só finalizando aqui a pergunta, mas já agradecendo, concordo que precisam existir políticas de incentivos, mas até isso precisa ser melhor posto, né? Porque hoje já existem alguns critérios para que esse fundo de distribuição de renda para auxiliar nessa desigualdade social que exista, eles já estão estabelecidos. E um dos critérios, por exemplo, é populacional, que a gente vê que não tem sentido algum, porque quando a gente compara todos os estados ali do norte ou do nordeste têm um nível populacional muito menor do que São Paulo, mas a necessidade financeira é muito maior nesses estados que são menores. Então, até esses critérios que seriam para, em tese, auxiliar os estados mais necessitados, não estão sendo bem observados. Então, concordo que tem muita coisa ainda para se pensar. Obrigado pela resposta. Letícia, você até tocou num outro ponto que também merece referência. Até agora, a previsão constitucional de que as decisões do comitê gestor serão tomadas por maioria de votos, maioria absoluta de votos, mas com o condicionamento de que tenham 50% da população do país. E se nós somarmos os estados do Centro-Sul, lá já tem 50%. Então, praticamente, ficou dito pela Constituição, olha, Sudeste e Sul, mais um estado, a última conta que eu fiz era os estados do Sudeste, os estados do Sul e mais um estado, qualquer que fosse, uma fração, é suficiente para decidir pelo comitê gestor. O comitê gestor decide. Os outros estados todos ficam só olhando. Não vão interferir, nem poder interferir em nada, vão ser voto vencido. Embora sejam muito mais numerosos, porque a grande parte da população está lá. Ah, mas é justo que seja assim? Bom, aqui eu não estou fazendo nenhum questionamento de justiça. Estou simplesmente dizendo que é assim que está posto. Então, a gente também precisa saber isso, que o comitê gestor, com esse órgão ainda em formação, esse órgão ainda vai mostrar a que veio, mas que, num primeiro momento, as suas decisões serão tomadas pelos entes que representem pelo menos 50% da população, e esses 50% da população, com certeza, não estão no Norte e Nordeste, tá? Embora seja a região com maior número de estados. E isso também já indica uma tendência que certamente esse comitê gestor terá, e que, mais uma vez, aponta para a concentração da riqueza, né? Onde a riqueza já está, fica. Dificilmente vão abrir mão disso, até porque os estados que mais perderam com a chamada guerra fiscal foram exatamente os estados mais desenvolvidos, que é onde tinha empresa para sair. As empresas estavam lá, elas, óbvio que iam sair de lá, e foram os que se insurgiram contra essa providência. Chegou a se ter uma súmula, um projeto de súmula vinculante do Supremo para acabar com a guerra fiscal, até para ameaçar de prisão o governador, qualquer coisa que fizesse isso, até que não precisa de súmula do Supremo, não, vamos encontrar outra solução.
Aí veio a Lei Complementar 160, tratando dos incentivos, aquela outra coisa, e agora veio a reforma com o IVA. Bom, nos cabe agora acompanhar, mas recomendo que acompanhar de perto todas essas discussões, para se não pudermos interferir de uma maneira ou de outra, pelo menos pudermos saber, conhecer melhor o que realmente está acontecendo. Pois não, Alexandre? Doutor Schubert, bom dia. Bom dia. Pautando alguns pontos da sua brilhante apresentação, eu queria opinar, assim, durante esses 2 anos e meio de discussão desse projeto, a omissão das entidades classistas, a omissão de boa parte dos servidores estaduais na área de fiscalização, arrecadação e tributação, e que se tornou uma, que eu costumo dizer, reforma das interrogações. Quer dizer, quando ela começar a rodar, é que a gente vai ver o problema do que vai acontecer nesse carro que está rodando. E assim, outros assuntos que estão pautando também as discussões, que vai gerar muita conversa, que é a parte dos quem vai se creditar desses impostos, tanto do IBS como do CBS. Como é que vai ser esse poder de creditamento? Aí eu me lembro, na época, em 90 e pouco, quando fizeram a reforma do PIS e COFINS, permitindo creditamento. Só que nessa permissão era tanta exceção que ninguém se creditava. O receio que a gente tem é esse, que as empresas, os contribuintes, não vão ter como aproveitar esse creditamento que está previsto na emenda 132. Mas como é que vai fazer isso? Queria ouvir a sua opinião sobre isso. E, por último, os incentivos fiscais. Os incentivos fiscais não só regionais, mas intra-regionais. O Sudeste tem um caso específico, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem mais de 10% da sua arrecadação na base de incentivos fiscais, no Porto de Vitória. Então, como é que isso vai ser solucionado? Os estados do Nordeste vão poder encurtar a distância para o centro consumidor, que vai ser produzido aqui hoje, doutor Schubert, compensa mal o frete. Você, para trazer a matéria-prima e reenviar o produto acabado. Como é que vai ser solucionado isso? E assim, eu converso com muitos empresários que têm incentivos fiscais aqui, e ele diz assim, não, quando começar a rodar a gente vai ver. Aí já é tarde. Então, essa oportunidade agora da regulamentação específica da lei complementar poderia dirimir algumas dúvidas. E colocando nesse bojo ainda o comitê gestor, como será esse monstro? Eu qualifico monstro, porque não tem como você regulamentar aqui 5.600 e tantos municípios, 27 unidades federadas, cada um com interesse, cada um país dentro do outro. Vai ser um problema difícil para ser solucionado nas esferas governamentais. Enfim, são essas observações que eu queria que o senhor desse uma pitada de sal aí para a gente colocar em discussão. Obrigado. Alexandre, eu que agradeço. Sua pergunta também nos traz a oportunidade de tocar em alguns pontos. A questão dos créditos está diretamente ligada à não cumulatividade, né? E a não cumulatividade do IBS ela é muito confusa, extremamente confusa. Eu tive chance de participar de um debate realizado na FIEC, aqui no Ceará, com um integrante da equipe do Bernardo Api, e eu coloquei para ele um questionamento de por que se está se insistindo na proibição do crédito da chamada operações com bens de uso e consumo. Agora colocaram um adjetivo pessoal, como se isso fosse restringir alguma coisa. Na verdade, não restringe nada. Por que isso? Por que não é a não cumulatividade plena, ampla, como a maioria dos países que adotam o IVA adota? Não, mas é porque podem existir distorções. Então, o que se percebe, achando que toda a estrutura do IBS, toda ela, quem se der o trabalho de ler com mais atenção, o que existe já de tratamento, tanto na Constituição como no regramento do projeto que está aguardando deliberação no Senado,
a preocupação essencial que transpira de todos os artigos que tem lá é garantir a arrecadação. Só se preocupa com isso, garantia da arrecadação. Não, isso aqui pode ter fraude, fecha essa porta, fecha aquela outra, tudo é nesse sentido, todos. Não há um único dispositivo. Alguns chegam até chamar atenção pelo grau de que a gente percebe, dizer assim, se o contribuinte não fizer isso, no mínimo ele sofrerá tal coisa. Tem que ser esse, no mínimo sofrerá. Pelo menos isso aqui. Quer dizer, são expressões que eles deixam vazar, assim, para quem diz assim, eu quero é te pegar, mas no mínimo tu vai fazer isso aqui. Porque eu posso fazer outra coisa depois, eu posso coincidir com outra coisa depois. Então, a ideia é essa. E no que diz respeito aos créditos, estão muito limitados. Muito limitados. A discussão de, não, o regime é do crédito físico ou do crédito financeiro? Aí diz, não, o crédito é amplo, o crédito financeiro é amplo. Eu digo, é amplo? E por que tem uma disposição na lei, essa que está, esse projeto que está no Senado, tem uma disposição na lei que diz que o contribuinte é obrigado a estornar o crédito da mercadoria roubada. O que isso tem a ver com físico ou com financeiro? Mercadoria roubada é típico de crédito físico. É aquele crédito que vinha com a mercadoria, que é do imposto que aquela mercadoria trouxe, mas financeiro já aconteceu. Eu já perdi o dinheiro, eu já paguei aquele preço. Não tem nada a ver com crédito financeiro. Não, mas tem uma previsão da lei dizendo que a mercadoria roubada você tem que estornar o crédito. Eu digo, olha, o Estado não me garante sequer a segurança física contra um ladrão que vai levar a minha mercadoria. E agora está querendo que eu estorne o meu crédito de um valor que eu já paguei. Do ponto de vista financeiro, o meu custo é real. Se eu não tiver um seguro que me ampare, e o seguro é tributado até de outra maneira, se eu não tiver um seguro que me ampare, eu vou perder. E não posso nem aproveitar aquele crédito. Eu estou dando só um exemplo para mostrar como a limitação dos créditos é severa, muito severa. Então, eles se preocupam em limitar tudo que podem do crédito, tudo que podem. A pretexto de regular bem de uso e consumo pessoal, a lei trata de especificar quais seriam esses bens de consumo pessoal, quando, na verdade, se sabe que a variedade de atividade, o dinamismo da atividade humana pode transformar qualquer coisa em consumo pessoal ou não. Aí diz assim, não, obra de arte é considerado consumo pessoal. Como consumo pessoal? O segundo tem alguns escritos já sobre esse assunto, inclusive sobre esse específico do nosso tema de hoje, quando um livro que ele aborda a reforma tributária, emenda constitucional 132, ao falar do 156A, ele trata desse assunto, dizendo, já colocando a perplexidade da falta de garantia da jurisdição, uma vez que não há definição do órgão, da personalidade jurídica do comitê gestor. E aí ele coloca um hotel, até um hospital. Uma vez eu fui a um hospital, já faz bastante tempo isso, Alexandre, e me surpreendi, porque eu era habituado a ir para aqueles hospitais que as paredes eram pintadas de verde, tinha um azulejo até meia parede, aquele cheiro de éter no hospital todo, toda a história era daquele jeito. Quando eu cheguei no hospital, que a parede era clarinha, que tinha muita luz, que tinha uns quadros na parede, eu disse, isso aqui é um hotel, não é um hospital? A gente ficou naquela dúvida. Então, assim, os hospitais mudaram também, os hotéis também mudaram. Então, se se compra um quadro para colocar na parede de um hotel, eu não posso usar o crédito? Não, porque é obra de arte, não pode usar o crédito. Mas isso aqui não é de uso e consumo pessoal, é da minha atividade. É da minha atividade, do exercício da minha atividade. Como é que eu vou agradar meu hóspede se eu não tiver isso aqui? Então, a ideia é sempre limitadora. Todos os dispositivos apontam nas limitações e negando restituição, negando devolução de crédito. Artigo que prevê 240 meses para devolver um crédito. Não, porque é um crédito acumulado de ICMS que você não usou, está acumulado. Ué, e daí? Eu não usei, mas eu tenho. Esse aqui não vai ficar no lugar do outro, por que eu não posso usar? Não, não pode, não. A situação é essa. Realmente é uma limitação muito grande. É difícil a gente saber exatamente como vai funcionar. A omissão a qual você se refere, Alexandre, ela realmente aconteceu e eu até digo, continua acontecendo. Continua acontecendo. De vez em quando, uma entidade de classe ou outra ainda quer dizer alguma coisa, mas é muito, muito tímida.
A manifestação ainda está muito tímida, não há um posicionamento, "Não, assim não pode ser, dessa maneira nós não concordamos." O que aparenta é que cada um, como você muito bem colocou, está esperando ficar para ver como é que fica, né? Chegar para ver como é que fica, para ver o que é que faz, quando pode já ser muito tarde, não dá mais tempo de fazer nada. No que diz respeito aos incentivos fiscais, esses, aí você falou, porque a distância vai encurtar? Vai não, vai aumentar, né? A distância, acho que aumenta a distância com todas as dificuldades que estão sendo criadas. Na região norte tem que vir por barco nos rios, navios, né? Na região nordeste, eu estava inclusive vindo de uma região da Ibiapaba ontem, e percebi como as nossas estradas ainda poderiam ser melhores. Já tem algumas boas estradas, mas ainda podem ser bem melhores, principalmente no escoamento, de mercadoria. A Serra da Ibiapaba, que comunica o Ceará com o Piauí, tem um trânsito de caminhões muito intenso, caminhões imensos, com uma estrada minúscula, que não permite nem que você olhe de lado, assim, senão vem outro caminhão e passa por cima de você. Então você fica com aquele cuidado, aquela coisa, uma coisa perigosa. E ninguém se lembra de que aquilo ali pode ser duplicado, pode ser melhorado, pode ser viabilizado um trânsito mais seguro naquela região. Não há. E é porque é uma rodovia federal. E aí diz assim: as rodovias federais no Ceará normalmente são menores, são mais de conservação mais difícil do que as estaduais. As rodovias estaduais são até melhores do que as federais, pelo menos no nosso estado, que é uma coisa também que aponta nesse sentido, que o governo federal não se lembra muito aqui do Nordeste, né? Então, a nossa mudança, Alexandre, os estados do Nordeste, o Ceará em especial, ele veio surgir no país como um lugar que existe de 88 para cá. De 88 para cá é que se lembraram que existe o Ceará, e além do Ceará, outros estados do Nordeste, muito por força de mudanças de política pública, e um dos precursores dessa mudança começou com o Vigílio Távora, mas depois veio o Tasso Gereissati e aprofundou esses incentivos e a atração de investimento. Foi isso que mudou o estado do Ceará. E é isso que está sendo tirado agora. Ora, se de 88 para cá o que mudou foi a possibilidade do Estado detendo mais recursos, o ICM cresceu, virou ICMS, absorveu alguns tributos que eram federais, absorveu uma parte do serviço, ficou uma receita mais significativa, e como receita mais significativa, à medida em que eu dou incentivo, também ele se torna mais significativo como incentivo, e foi graças a isso que conseguiu atrair mais indústrias, mais riqueza para o Estado. Agora não tem mais. Se não tem mais e se não tem nada objetivo e valioso para se colocar no lugar, a tendência é voltar para o que era antes. A tendência é voltar para o que era antes, e nós vamos ficar condenados a permanecer na distância enorme da riqueza, dos polos ricos, né? Tanto do ponto de vista econômico, financeiro, como do ponto de vista político. Vamos ficar dependendo de ir a Brasília, nem que seja para pedir bênção ou ao ministro da Fazenda ou ao presidente do comitê gestor. Ou o governador tem dois padrinhos agora. Vai ter o ministro da Fazenda e o presidente do comitê gestor. Ele vai ficar pedindo a bênção a todos os dois para trás de algum dinheiro, algum recurso, alguma coisa que ele precise. E eu não vejo isso como sendo algo bom. Não para nós aqui, que temos ainda alguma independência e que estaremos perdendo uma boa parte dela com a reforma. Mas até de admirar, de surpreendente, a passividade, né, dos nossos empresários, a passividade dos nossos políticos, a passividade dos servidores. A máquina fiscal, Alexandre, vai enxugar, vai encolher. A máquina fiscal de cada estado vai praticamente desaparecer, e vai ficar por isso mesmo. Não há uma insurgência, não há uma insatisfação à altura do tamanho do impacto que essa reforma vai trazer. E a maioria está nessa posição que você muito bem colocou. Vamos ver como é que vem, como é que fica, para a gente decidir o que fazer, quando, na verdade, talvez o momento tenha passado, a oportunidade tenha.
Pois não. Mais brevemente, eu Aqui, ó, gostaria chega aqui só do lado. que o senhor comentasse, doutor Schubert. Primeiro, bom dia, né? Bom Primeiramente, é dia. sempre um prazer estar aqui no I7. Com essas discussões, são muito prazerosas. E eu queria que o senhor tecesse um pouco mais, né, alguns comentários sobre o que vem sendo discutido no sentido de federalismo, né, o federalismo fiscal, com relação ao repasse de verba, né, para os municípios e para os estados dentro do comitê gestor. E qual é a força jurídica, né, que garante esse repasse, no sentido de verba, de montante, e como isso está sendo discutido dentro da legislação, para a gente entender melhor como funciona esse repasse e qual a força jurídica desse repasse hoje, né, dentro da legislação. É assim, a lei prevê algumas condições de divisão dos recursos proporcionais, prevê que esse repasse vai ser automático, né? Prevê que vai ser abatido alguns créditos antes, as despesas, depois faz o repasse, mas isso é tudo previsão legal. O regulamento ainda vai trazer muitos detalhes e a execução propriamente, porque assim, a previsão legal é importante, é essencial, mas mais importante do que a previsão legal é o cumprimento da lei. Porque se a gente imaginar que todos cumprissem a lei do jeito que ela está escrita, seria maravilhoso. Então, não, o cumprimento da lei é muito mais importante do que simplesmente a previsão. Então, nós vamos ter que saber de que maneira isso vai acontecer. Por enquanto, a promessa é de que tudo vai ser feito por algoritmo automático, ninguém vai poder reclamar de nada, que vai ser tudo maravilhoso. Resta saber se vai ser assim mesmo, como que isso vai acontecer, de que forma vai ser operacionalizada a arrecadação e a distribuição desses recursos. Não há como se saber agora, se ter uma certeza agora de como cada passo será dado. Mas a regulamentação é que vai disciplinar e esperemos que ela seja atendida, que ela seja justa e atendida. Mas pelo que a experiência nos mostra, vai haver a necessidade também de força política, de estrutura política desse comitê gestor. E eu não sei até que ponto essa força política vai estar equilibrada entre os 27 estados. Uns ou outros têm mais força política, têm mais como influir nisso e podem, de uma maneira ou de outra, tirar alguma vantagem. Como toda e qualquer organização política, acontece isso, né? Resta saber como vai realmente funcionar. Eu acho que o prejuízo maior veio antes, veio quando o Estado teve cerceado o seu direito de administrar sua própria finança, sua própria arrecadação, para esse comitê gestor funcionar. Mas pode até ser que sim, ninguém tem como saber, né? Quando ele começar a funcionar é que nós vamos ter uma ideia de qual a direção que o comitê gestor vai seguir, de que forma ele vai fazer essa distribuição dos recursos. Por enquanto é só aguardar para ver. Bom dia a todos, doutor Schubert. Uma dúvida que surgiu foi assim, em termos de discussões, né, de autos de infração, por exemplo, um recolhimento que tenha sido feito a maior. E aí está sendo discutido, e aí chega a implantação do imposto. Como que eu vou fazer o aproveitamento desse meu crédito, né? Desse valor que eu paguei a maior? Como que vai ficar? Porque se o normal já é demorado. O senhor comentou aí cerca de 200 meses. E aí, como é que fica nesse período de transição? Como que vai ser feito esse controle? Bom, o ICMS vai continuar funcionando como está durante esse período de transição. Então, nós estamos falando do ICMS, que é o valor mais elevado. O IBS vai entrar com a alíquota que eles chamam de alíquota simbólica, mas não é tão simbólica assim, 1% já é bem significativo. O IBS já vai entrar com essa alíquota de 1% num período experimental, tá? Então, nós vamos estar diante disso, experiência, né? Como funciona, de que maneira vai ser. Há uma separação entre os créditos do ICMS que estiverem acumulados
e os créditos do IBS que vierem a ser gerados com o novo regime. O crédito do ICMS vai poder ser aproveitado até certo ponto e depois parcelado ou postergado para esse período imenso que ainda tem para frente. Que posso dizer que o contribuinte que hoje tenha crédito ICMS acumulado, trate de usar o mais rápido possível, porque depois vai ficar muito mais difícil aproveitar esse crédito ICMS acumulado. Trate de usar logo. E o do IBS vai funcionar dentro do regime normal do IBS, né? O crédito do IBS vai ser aproveitado. Quando eu disse que a tendência é a gente funcionar tudo por algoritmo, existe na legislação a previsão da chamada compensação pré-preenchida. Então, hoje, você vê, já existe a declaração de imposto de renda pré-preenchida. A Receita Federal usa os dados que ela tem para dizer quanto é que você está devendo de imposto de renda. Você pode concordar com ela ou não. O comitê gestor vai fazer a mesma coisa. Vai mandar para o contribuinte a declaração mensal pré-preenchida e diz, olha, teu débito e teu crédito deu tanto, tua compensação é de tanto. Você simplesmente aceita. E se você não aceitar, aí vai ter uma série de dificuldades para você quando você não aceita aquilo ali. Aquela história de você estar num ambiente virtual e ou você aceita aquelas condições ou você não tem acesso ao programa, não tem acesso ao aplicativo. Eu não sou obrigado a aceitar. Mas você também não tem acesso, então termina sendo obrigado a aceitar. Então vão criar algo parecido com essas declarações pré-preenchidas. Tenha um interesse também imenso do fisco, já desde hoje manifestado, em que o contribuinte estabeleça um domicílio tributário virtual ou eletrônico, tal do DTE ou coisa parecida. Todo mundo tem que ter o DTE. Mas por que mesmo que eu tenho que ter o DTE? O DTE teria que ser algo espontâneo, algo aceito, algo querido. Tinha que ser uma coisa boa. Eu tinha que procurar porque ele é bom para mim, mas não porque ele é obrigatório. Eu tenho que ter, é obrigado a ter. Mas por que é obrigado a ter o DTE? Não, porque é mais cômodo, porque é mais fácil. Para quem? Para quem que é mais cômodo e é mais fácil? Né? Então, a ideia diz assim, não, porque o fisco vai economizar o papel, no lugar de mandar a notificação para a sua casa, agora vai só colocar na sua caixa postal, e se você quer acesso, se você não acessar, conta o prazo do mesmo jeito. O correio funciona mal, de quem é o correio? Mas funciona mal, e aí por isso que o fisco não quer usar o correio, porque ele atrasa. Então, aquelas garantias que o contribuinte normalmente tem de ser ouvido, de ser notificado pessoalmente, tudo isso vai diminuindo, vai se estreitando. Agora se parte para tudo eletrônico, e o eletrônico normalmente funciona bem para o fisco, normalmente. O contribuinte que tem um conhecimento mais amplo, mais profundo dos sistemas eletrônicos, pode até tentar tirar alguma vantagem deles, em detrimento do fisco. O fisco, de vez em quando, fica fechando portas. Não, isso aqui não pode, aquilo não pode, tal, porque o contribuinte vai se aproveitando, e aí, às vezes, ele cria uma multa de 150% quando você fizer uma compensação indevida. Na legislação da Previdência tem multa de 150% para compensações tidas como fraudulentas. E o que é uma compensação fraudulenta? É qualquer compensação que eu não concorde com ela. É fraudulenta. Assim é uma multa pesada. Mas porque você compensando, você não paga. Compensando, eu não pago, mas eu não posso compensar? Não, você inventou crédito que não existe. Então me fiscalize, me puna. Eu sou um contribuinte desonesto, mereço ser punido. Não, mas eu prefiro aplicar para todo mundo. Então, o sistema ele facilita para o fisco, para a administração, de uma maneira geral, facilita. E quando ele, de alguma maneira, permite ao contribuinte alguma vantagem que pode ser usada de forma indevida, é fechada a porta ou então punida de maneira muito severa. Então, o que parece que vem aí é uma imposição. E aí se pensa, mas eles vão cumprir a lei. Maravilha. Se cumprirem a lei, vai ser maravilha. E se não cumprirem? Quem vai controlar isso? De que maneira isso vai funcionar? Como que vai rodar o sistema? Principalmente numa situação como a que nós estamos passando agora, que é o tema da nossa exposição de hoje, do nosso debate, que é a falta até de um juiz que diga se eu tenho razão ou não. Então, se preocupam com tudo, menos
com alguém que vai controlar a legalidade. Não precisa se preocupar com isso agora, não. Deixa que tudo vai rodar bem, vai funcionar. O que a experiência histórica nos mostra que é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. As situações de fato indicam que a ilegalidade existe, que o fisco comete ilegalidades, descumpre a lei. A gente tem que ter sempre um amparo, e é esse amparo que ainda sustenta um pouquinho o fisco. Você imagine, com a certeza de que eu posso ir à justiça e desfazer tudo, o fisco ainda descumpre a lei, nós temos hoje o que se chama de inconstitucionalidade útil. Por quê? Porque o fisco cria um tributo inconstitucional, arrecada o tributo de maneira indevida, o contribuinte vai ao Supremo, depois de 10, 15, 20 anos de espera, aí o Supremo diz assim, tudo bem, é inconstitucional, mas só daqui para frente, o que passou, passou. Como que passou, passou? Não, o que passou, passou. Eu estou modulando os efeitos, porque são bilhões que o fisco arrecadou. Não, mas foi ilegal, não tem nada não, mas foram bilhões que ele arrecadou, ele não vai poder devolver esse dinheiro. Então, o que já passou, está feito. Daqui para frente, você realmente tem direito a não pagar. Então, isso é a inconstitucionalidade útil. Eu vou fazer, que quando chega no Supremo, ele diz que eu fico com dinheiro para mim, eu só tenho que parar de... Então, no dia que o Supremo disser que eu não posso, é que eu vou parar. Quando é que isso vai acontecer? Se depender da Procuradoria do Fisco, nunca, porque eles inventam tudo que é recurso. Aprenderam a usar o embaixo de declaração agora como um recurso automático. Não existe mais uma decisão que não seja atacada por embaixo de declaração, por mais descabidos que eles sejam. Então, assim, a ideia é essa. Então, nós precisamos estar, dentro do possível, protegidos, ou pelo menos com aquele esboço legislativo que nos garanta esse controle da legalidade. Vamos torcer para que essa solução seja dada o mais breve possível. Bom, então, hoje aqui os nossos debates são encerrados na nossa reunião de hoje. Não trataremos mais desse assunto. A não sei que alguém ainda queira colocar algo, mas até agora não há nova manifestação. E eu aproveito para convidar a todos para a nossa reunião de dezembro. Como eu falei no início, essa nossa reunião de hoje é a última reunião de trabalho, reunião na qual nós estamos abordando um tema jurídico. A nossa reunião de dezembro é a reunião de confraternização, faremos no dia 3 de dezembro, logo no início do ano, tentando fugir um pouco dos compromissos com as confraternizações natalinas, que são muito comuns, e faremos a nossa no dia 3 e convidamos todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, são amigos dos sete, estão próximos da gente, frequentam nossas reuniões, e especialmente os membros que fazem o Instituto, a comparecerem. É um momento muito importante, onde nós temos a oportunidade de conversar de maneira mais amena, de nos cumprimentarmos, ouvir alguma música e aproveitar um momento para até discutir o direito tributário, né? Isso é permitido também. Então, assim, convido a todos que venham, dia 3 de dezembro, a nossa confraternização aqui, às 19 horas, nesse mesmo endereço aqui na Alfeu Buim, número 25. E insistimos no nosso convite, que já se tornou também uma prática, de que vocês apresentem assuntos, tragam à diretoria do Instituto assuntos que sejam do interesse de todos, para que a gente possa debater aqui nas nossas reuniões, que a primeira já começará em janeiro, na última terça-feira de janeiro, e que espero já contar com várias sugestões para que a gente possa selecionar a melhor delas aqui e iniciar o ano debatendo direito tributário, assunto que é tão caro à cidadania. Cada vez mais precisamos ter a noção de que esse dinheiro que nós pagamos, esses tributos que nós pagamos, precisam retornar como serviços públicos, como atividade pública, e precisam ser bem geridos, e, ao mesmo tempo, só podem ser cobrados na medida em que a lei permite. Tudo isso é direito tributário, tudo isso é interesse do cidadão, é interesse de todos nós. Vamos nos preocupar e cuidar de ter uma noção sobre como isso acontece. Muito obrigado a todos. Encerro aqui a nossa reunião de hoje, esperando o comparecimento de todos na nossa reunião de janeiro. Obrigado e um bom dia.